E hoje nós temos a satisfação de receber o nosso colega, juiz aqui em São Paulo, juiz até por tempo na Corregedoria Geral da Justiça e agora juiz titular da terceira vara civil do Foro Regional do Jabaquara, que falará sobre o tema falência e recuperação, segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, professor juiz Paulo Furtado de Oliveira Filho. O Dr. Paulo Furtado, além de juiz titular da terceira vara civil do Foro Regional, é também professor do curso preparatório para concursos CPC Marcap, professor de Direito Comercial. E ao final do nosso evento, nós vamos fazer o sorteio de um livro do professor Paulo Furtado, Direito Empresarial, da coleção Concursos Jurídicos da Atlas, volume 17. Então, sem maiores delongas, eu tenho o prazer de passar a palavra para o Dr. Paulo Furtado, lembrando que esse evento é um evento da Presidência do Tribunal de Justiça, da Corregedoria Geral da Justiça, da Escola Paulista da Magistratura e com apoio da Associação Paulista dos Magistrados. Então, Paulo, obrigado pela sua participação. Eu agradeço as palavras do colega Dr. Gilson, agradeço a presença de todos aqui, os funcionários, os juízes, colegas, parabenizo a presidência do Tribunal, a Escola Paulista da Magistratura, pelo evento, pelas aulas magnas. E, inicialmente, eu devo dizer que esse tema foi escolhido também para elogiar o Tribunal de Justiça, porque muitas vezes nós criticamos a alta administração do Tribunal de Justiça pelas mazelas existentes no exercício das nossas funções, mas aqui nós encontramos um tema em que nós podemos elogiar o Tribunal. Por quê? Porque aproveitando o início da vigência da nova lei de falência e recuperação de 2005, o Tribunal instalou 2 varas especializadas nessa matéria, coisa inédita, e instalou uma Câmara com competência específica para julgar os processos de falência e recuperação baseados na nova lei. Isso pode parecer pouco, pode parecer algo irrisório, mas tem uma grande importância, porque não basta uma nova lei de falência e recuperação para mudar os paradigmas relativos ao direito falimentar. Era preciso julgadores especializados, concentrados especificamente no julgamento dessas matérias. E o tribunal foi muito feliz em preparar os juízes. Os 2 colegas que atuam nessas varas puderam, inclusive, fazer cursos que o tribunal colocou à disposição, cursos organizados pela Fundação Getúlio Vargas na época. O tribunal também instalou essas varas, e aqui é preciso mencionar o nome do presidente, então, o presidente do Tribunal de Justiça, Dr. Câmara, e também do hoje ministro do Superior Tribunal de Justiça, Sidney Benetti, que foram 2 pessoas que levaram à frente essa ideia e conseguiram com que o Tribunal de Justiça fosse o único tribunal naquele momento a instalar uma Câmara especializada. Também é preciso elogiar os integrantes dessa Câmara, porque eles souberam captar o espírito da lei e aplicar a legislação nesses 5 anos. A lei já tem 5 anos de vigência, vai completar 6 anos. E aqui eu faço questão de nominar os desembargadores Boris Kaufmann, Eliot Akel, Manuel Pereira Calças, Romeu Recupero, José Roberto Lima Machado e José Araldo da Costa Teles, integrantes daquela Câmara, e que levaram o nome do Tribunal de Justiça ao Brasil inteiro na aplicação dessa nova lei. Então, é importante também destacar o nome desses integrantes da Câmara. Recentemente, e foi até oportuna essa nossa conversa, hoje, há cerca de um mês, o Tribunal de Justiça publicou 25 súmulas contendo as orientações da Câmara Especial de Falência e Recuperação. Então, o Tribunal agora tem 25 entendimentos que auxiliam os juízes, auxiliam os jurisdicionados na condução dos processos de falência.
Isso é fundamental. As partes jurisdicionais têm necessidade de segurança jurídica, de saber como é que se comporta o Poder Judiciário na interpretação das normas. Os juízes, nas mais diferentes comarcas, não têm só processos de falências, evidentemente, e muitas vezes têm uma certa dificuldade com esses processos, né? O devedor não gosta de falir, os credores odeiam o processo de falência e muitas vezes o juiz também não gosta do processo de falência. E tem que se defrontar com o processo lá no interior, mas o processo de família, a execução fiscal. E tendo essas orientações do tribunal, essas súmulas de entendimento, com certeza elas são um norte a ser seguido, alguma coisa para auxiliar no dia a dia do juiz de falência. Alguns dados aqui são interessantes para mostrar a produtividade. Hoje se fala muito em eficiência, produtividade. Essa Câmara julgou recebeu 7.340 recursos. E até março de 2011 julgou 6.888 desses recursos que foram distribuídos. Ou seja, um índice superior a 95%. Então, além de qualidade, o tribunal demonstrou produtividade. Então, acho que é preciso destacar esses dados. A imprensa acaba não dando muita divulgação, eventualmente esses jornais especializados em matéria econômica, né? Mas é preciso destacar esses números, né? Mostrar que o Tribunal de Justiça foi muito feliz e a Câmara tem sido produtiva e produzindo com qualidade. Com relação ao nosso tema, não é? Falência e recuperação. Inicialmente, eu gostaria de falar com os senhores a respeito da recuperação, abordando os temas que têm sido enfrentados pela Câmara e que têm sido objeto da formação de uma jurisprudência, de uma orientação predominante. A recuperação, ela, no direito brasileiro, veio substituir a antiga concordata. A concordata era um modelo baseado na atuação do juiz. A forma de evitar a falência no direito brasileiro, segundo o Decreto-Lei 7661 de 45, era da atuação do juiz. O devedor se dirigia ao Poder Judiciário e o juiz, sem examinar se aquela empresa era viável ou não, o juiz concedia a concordata. Portanto, alguns autores diziam: trata-se de um favor legal concedido pelo juiz. E os credores não têm voz ativa nesse processo. O favor era deferido pelo juiz. Agora, com o modelo da nova lei, 11.101 de 2005, o modelo é completamente diverso do Decreto-Lei 7661 de 45. O modelo da nova lei é baseado na negociação coletiva entre o devedor e os credores. Então, o devedor vem a juízo e expõe a sua situação de dificuldade de crise econômico-financeira. O juiz, na fase inicial do processo, limita-se a examinar a presença dos requisitos legais. Não examina a viabilidade daquele empresário, se aquela empresa é viável ou não. Então, a Câmara Especial de Falência e Recuperação, ela tem batido muito neste ponto. Não cabe ao juiz, quando recebe a petição inicial do devedor que formula o pedido de recuperação, se aprofundar no exame da viabilidade da empresa. Porque não é o juiz quem vai fazer o exame da viabilidade, são os credores, no momento posterior. Então, com a petição inicial, o devedor deve trazer os documentos previstos no artigo 51 da lei. Isso é fundamental. São documentos necessários para que, no futuro, os credores possam examinar o plano à luz das informações fornecidas com a petição inicial.
É uma filosofia de transparência, de boa-fé. O devedor não pode querer um benefício, que é a recuperação, sem se mostrar transparente perante os credores, sem trazer aquele rol de documentos do artigo 51. E se a inicial não estiver instruída com aqueles documentos? Então, a Câmara didaticamente editou uma súmula, né? Súmula 56, que diz o seguinte: na recuperação judicial, ao determinar a complementação da inicial, o juiz deve individualizar os elementos faltantes. Portanto, se por acaso o juiz se deparar com uma inicial que não contém os documentos previstos no artigo 51, não é caso de indeferimento da inicial, nem de decretação de falência. É caso de determinação de emenda da inicial com a discriminação, com a identificação dos documentos faltantes. Claro, não se pode simplesmente, de forma genérica, determinar que se emenda inicial. Precisa esclarecer ao devedor quais são os documentos que ele deve trazer com fundamento no artigo 51 da lei. Muito bem. Se presentes esses documentos, ainda que o juiz duvide da veracidade, ainda que o juiz considere que aquele balanço é fajuto, porque um dos documentos exigidos pelo artigo 51 é um balanço especialmente levantado por pedido de recuperação. Ainda que o juiz suspeite dessa falsidade, a Câmara tem entendido que não cabe ao juiz fazer esse exame ao despachar a inicial. Então, o papel do juiz, segundo o entendimento da Câmara, é de examinar a apresentação dos documentos exigidos pelo artigo 51. Um exame do ponto de vista formal. Ele não deve se aprofundar no exame desses documentos. Ele não deve determinar a realização de uma perícia, desde logo no processo, para que o perito examine se o balanço é verdadeiro ou não, se a relação de credores condiz ou não com a realidade. Então, nesse sentido, a Câmara tem dito que deve ser a atuação do juiz. Um exame das formalidades, ou seja, dos documentos previstos no artigo 51. Futuramente, na fase oportuna, em que os credores aprovarão ou não o plano, apreciarão o plano, eles farão um juízo sobre o balanço. Se o balanço é bom, muito bem. Se o balanço é ruim, paciência, eles não aprovarão o plano. Mas esse é o entendimento da Câmara, de que o juiz não deve examinar com profundidade os documentos, não deve determinar a realização de perícia, deve apenas verificar se foram apresentados os documentos previstos no artigo 51. Muito bem. Se o devedor apresentar os documentos previstos no 51 e cumprir os requisitos do artigo 48, o artigo 48 é um artigo importante da lei. Ele contém os requisitos subjetivos que o devedor deve preencher para se habilitar a um pedido de recuperação. Não é qualquer devedor que pode ir a juízo e conseguir esse benefício. Ele tem que preencher alguns requisitos. Esse é o momento do juiz verificar a presença ou não dos requisitos. Ele examina a inicial, verifica a presença dos documentos do artigo 51 e verifica se esse devedor preenche os requisitos do 48. Se não estiverem atendidos os requisitos do artigo 48, o juiz indefere a inicial. Então, julga extinto o processo sem exame do mérito desde logo. Não existe o risco de decretação de falência nessa fase. O devedor não corre o risco de falir caso não apresente os documentos do artigo 48, os documentos do artigo 51 e os requisitos do artigo 48. Porém, se o juiz verificar a presença dos requisitos legais do artigo 48 e os documentos do artigo 51, ele vai proferir uma decisão que defere o
cessamento da recuperação. Não é uma decisão que concede a recuperação. Por quê? Porque os credores ainda não se manifestaram. É uma decisão em que o juiz diz o seguinte: devedor, você preencheu os requisitos do artigo 48 e apresentou os documentos do artigo 51. Portanto, agora tem início uma nova fase. A fase em que você deverá apresentar o plano aos credores. O que é importante destacar em relação a essa decisão que o juiz profere e diz para o devedor: está deferido o processamento da recuperação? É que a Câmara, anteriormente, entendia que essa decisão não era agravável. Entendia que não cabia nenhum recurso contra essa decisão. Entendia que ela era um mero despacho que dava início a uma nova fase do processo sem causar prejuízo aos credores. Mas a Câmara reformulou o entendimento e passou a entender que essa decisão é agravável, porque ela causa, sim, um prejuízo aos credores. Porque ela surte efeitos perante os credores. Qual é o efeito principal perante os credores decorrente dessa decisão do artigo 52? É a suspensão das ações e execuções contra o devedor em recuperação. Então é um efeito importante que não poderia ser desconsiderado e que gera para os credores atingidos por essa suspensão o direito de recorrer da decisão. Essa decisão também é o termo inicial do prazo para apresentação do plano de credores, do plano de recuperação. O devedor tem um prazo de 60 dias para apresentar o plano de recuperação a contar da publicação dessa decisão. Então, se ele não apresentar o plano, a lei é rigorosa. O juiz decretará a falência. É um risco permanente para o devedor. Deferindo o processamento da recuperação, ele deve apresentar o plano em 60 dias. Não apresentando o plano, o juiz decretará a falência, e essa é uma consequência grave, evidentemente, que ele quer evitar. Se ele perceber que não conseguirá apresentar o plano no prazo legal e quiser desistir da ação, só mediante a aprovação dos credores. Então não dá para ele sair do processo a partir do momento do deferimento do processamento da recuperação, sem contar com o consentimento dos credores. Os credores têm que se reunir na Assembleia Geral de Credores e, por maioria de votos, decidirem que concordam com a desistência. Se não concordarem, ele tem que apresentar o plano. Se não apresentar o plano em 60 dias, ele corre o risco de quebra. Então é preciso não se precipitar, é importante não se precipitar a apresentar o plano de forma a apresentar um pedido de recuperação sabendo do prazo legal. A lei tem o signo da pressa, né? Ela quer que seja feito tudo com pressa. Ela quer que seja feito em 60 dias a apresentação do plano. A Assembleia Geral de Credores deve ser feita em 150 dias. A suspensão das ações e execuções é só por 180 dias. A lei é tão rigorosa que ela diz: esse prazo é improrrogável. Não pode ser superado o prazo de 180 dias de suspensão das ações e execuções. A Câmara tem sido extremamente rigorosa nesse ponto. Não tem admitido qualquer prorrogação do prazo. E há precedente do STJ mantendo já essa decisão da Câmara, dizendo que eventualmente numa situação excepcionalíssima poderia ser prorrogada, mas não pode ser banalizada essa prorrogação. Não pode haver uma flexibilização. Sob pena do devedor acabar empurrando com a barriga, fazendo como se fazia antigamente com a concordata. Portanto, os prazos são curtos, os prazos devem ser cumpridos sob pena de prejuízo para o devedor. Agora, como os senhores sabem, essa é uma lei que sofreu muitas alterações. Ela teve início,
projeto de lei na década de 90 e depois, com muitas modificações no Congresso, ela foi aprovada com esse texto. E quando se lê o artigo 49, supõe-se que essa lei permite que o devedor consiga a recuperação negociando com todos os credores. Eu mencionei no início, essa lei busca uma negociação coletiva do devedor com seus credores. Quando a gente lê o artigo 49 caput, puxa, que lei boa. Ela permite a negociação do devedor com todos os credores cujos créditos existem até a data do pedido. Só que o artigo 49 tem parágrafos. E os parágrafos criaram as exceções à lei. Quais exceções? Esses parágrafos permitem a determinados credores não se sujeitarem à negociação coletiva. O que dizem os parágrafos? Que esses credores estão excluídos do processo de recuperação. O devedor, portanto, fica sujeito à vontade individual desses credores, especialmente os do 49, parágrafo 3º e o parágrafo 4. Que credores são esses? Com os quais o devedor não pode promover uma negociação coletiva e é obrigado, portanto, a negociar individualmente fora do processo de recuperação. São os credores fiduciários, aqueles que detêm uma garantia real. A alienação fiduciária em garantia não passa de uma garantia real baseada na propriedade. Um determinado bem tem a propriedade transferida para o credor em garantia do pagamento de uma dívida. Essa é a grande vantagem da alienação fiduciária. Por quê? Porque esse credor não concorre com os demais credores do mesmo devedor. O crédito dele é pago. O crédito dele é pago com aquele bem, com o produto da venda daquele bem. Nenhum outro credor pode utilizar o produto da venda daquele bem para o pagamento do seu crédito. Então, evidentemente, que os bancos, as instituições financeiras que fornecem crédito para os empresários, elas acabam se utilizando desse mecanismo, desta garantia. A alienação fiduciária hoje é a garantia mais eficiente do direito brasileiro. Se é garantia sobre bem imóvel, cabe busca e apreensão, o senhor sabe, decisão do juiz liminarmente. Se é baseada em imóvel a garantia, o devedor constitui imóvel, o credor constitui imóvel, o devedor notifica pelo oficial do registro de imóveis, consolida a propriedade, vende o imóvel e o arrematante ingressa no imóvel, obtém a posse em 60 dias. E em 2004 passou a existir a cessão fiduciária de crédito. Então os devedores, eles acabam sendo obrigados, muitas vezes, para obtenção de crédito, para obtenção de capital de giro, a fazer o quê? A ceder fiduciariamente os seus créditos. O seu faturamento das vendas, o supermercado, por exemplo, tem créditos perante a administradora de cartão de crédito em garantia de um pagamento de uma obrigação perante o banco, ela cede o faturamento para o banco. Qual a posição da lei? A posição da lei é que esse credor fiduciário não se submete à lei, portanto ele pode executar a garantia. E portanto esse devedor, ao ingressar com o pedido de recuperação, paralelamente ele tem que negociar individualmente com este credor. A lei prevê que os valores recebidos pelo credor fiduciário, fruto dessa garantia, devem permanecer numa conta enquanto a garantia não for substituída. Ou seja, o faturamento futuro, se vier a ser dado em garantia, libera o produto da garantia anterior. E assim sucessivamente. Essa questão foi muito discutida no tribunal.
porque muitos empresários e os advogados dos devedores sustentam que não seria possível se preservar uma empresa impedindo-se que ela utilizasse os recursos do seu faturamento na exploração da atividade empresarial. Mas a Câmara tem um entendimento pacífico e é formulado esse entendimento. Ela não tem admitido que seja liberado esse valor, a menos que tenha sido feita a substituição da garantia por outra, pelo faturamento seguinte, por exemplo. Então, isso é o que vem previsto na súmula 62 do Tribunal de Justiça, baseada na interpretação do artigo 49, parágrafo 5º. Eles utilizaram até o nome que é utilizado no mercado, o jargão bancário. É inadmissível a liberação de travas bancárias. O valor recebido em pagamento das garantias deve permanecer em conta vinculada durante o período de suspensão previsto no parágrafo 4º do artigo 6º. Então, neste ponto, a lei não foi flexibilizada. Se o devedor quiser obter o produto da garantia, ele deve fornecer uma nova garantia fiduciária em substituição anteriormente concedida. Outra súmula a respeito desse assunto. A alienação fiduciária é tema dos tribunais, né? A maioria das súmulas do STJ envolve matéria bancária e alienação fiduciária. E aqui não é diferente. A súmula 59 também, recentemente editado. Os direitos de crédito podem ser objeto de cessão fiduciária. Exatamente essa questão que foi colocada, se podia ou não ser objeto de cessão fiduciária. O tribunal reconheceu, pode sim, não há óbice algum. E uma outra questão também muito discutida, como é que se constitui a propriedade fiduciária? Né? O direito real de propriedade no direito brasileiro só por meio do registro, quando se trata de imóvel. E em matéria de alienação fiduciária, a mesma coisa, só por meio do registro do título. Então a súmula 60 diz isso. Propriedade fiduciária constitui-se com o registro do instrumento no registro de títulos e documentos do domicílio do devedor. Porque é uma forma de dar publicidade do negócio jurídico, para que os demais credores do devedor tenham presumidamente a possibilidade de saber que desfalcou seu patrimônio concedendo aquela garantia. Então não basta celebrar o contrato de alienação fiduciária. Vários credores fiduciários não tiveram seus direitos reconhecidos. Por quê? Porque tinham só contrato, e o contrato por si só não basta. É contrato mais registro. É necessário o registro de títulos e documentos do devedor. Mas muito bem, nós sabemos então que o devedor, no plano dele, não pode contemplar o credor fiduciário. Não pode contemplar o credor por arrendamento mercantil. Não pode contemplar o credor por adiantamento a contrato de câmbio. Enfim, ele não pode apresentar no plano propostas de renegociação com os credores previstos no artigo 49, parágrafos 3º e 4º. Com quem que ele pode negociar afinal? Como é que ele vai se recuperar? Para quem que ele vai ofertar o plano de recuperação? Para os credores que a lei admite que sejam alvo dessa proposta. Credores trabalhistas, credores com garantia real, credores privilegiados, credores quirografários, cujos créditos já estão constituídos até a data do pedido. Quem já é credor e se enquadra nessas classificações, trabalhista, quirografário, privilegiado, com garantia real, eventualmente se submeterá ao plano. Para esses credores que o devedor poderá apresentar o plano. Na apresentação do plano, o devedor deve pormenorizar os meios de recuperação. Deve trazer um laudo
preparado por agente especializado, técnicos no assunto, demonstrando a viabilidade do plano. Mas, obviamente, não é o juiz quem examina isso. Apresentado o plano em 60 dias, ele será submetido à apreciação dos credores. Por isso que a doutrina chama essa fase de fase deliberativa, porque é a fase em que o ponto principal é a deliberação dos credores sobre o plano. Se eles aprovam, rejeitam ou propõem modificação. Porque o devedor vai fazer um plano no interesse dele, claro, tentando barganhar com os credores. Mas os credores também podem ofertar uma contraproposta, submetê-la a uma negociação, não aceitarem simplesmente aquilo que foi apresentado pelo devedor. Podem eventualmente apresentar isso antes da Assembleia, para que o devedor reformule o plano, ou podem deixar para o momento da Assembleia. Mas o importante é isso: o modelo da lei é o de negociação do devedor com os credores. E os credores vão se manifestar sobre o plano em Assembleia Geral de Credores. Eles têm interesses comuns. Claro, todos os credores querem receber o pagamento, mas eles decidem em classes. Os credores são separados em classes. Os trabalhistas votam numa determinada classe, e a cada credor trabalhista corresponde um voto. Não importa o valor do crédito trabalhista. Um credor, um voto. Decide-se por maioria simples dos presentes. Depois, a votação é feita na segunda classe: credores titulares de direito real de garantia, os credores hipotecários, os credores pignoratícios. Aí é necessária a dupla maioria: maioria simples dos presentes e também aprovação por credores que tenham mais da metade do total de créditos daquela classe. Isso não basta a maioria simples. São 3 credores, 2 aprovam. Não. É preciso que esses 2 sejam titulares de créditos em valor superior à metade do total de créditos daquela classe. E na terceira classe, os quirografados, os privilegiados, eventualmente os subordinados, que também aprovam o plano mediante a dupla maioria: mais da metade do valor total dos créditos e maioria simples dos presentes. Se for aprovado o plano nas 3 classes, o que diz a lei? O juiz profere uma decisão concedendo a recuperação, homologa a vontade das partes. A doutrina, que é a doutrina acolhida pela Câmara, considera que esse acordo de vontades tem natureza contratual. Alguns dizem é um contrato que fica sujeito a uma supervisão judicial, mas a doutrina majoritária diz que tem natureza contratual esse acordo de vontades entre o devedor e os credores. Se for aprovado o plano pelas 3 classes, diz a lei que o juiz homologa o acordo de vontades. O juiz profere a decisão concedendo a recuperação. E se o juiz olha o plano e fala: mas esse plano é terrível, isso aqui não vai nunca ser aplicável e viabilizar a recuperação, será que o juiz pode interferir a recuperação, mesmo tendo havido a aprovação do plano pelas 3 classes? A Câmara já decidiu, em algumas ocasiões, entendendo que não cabe ao juiz interferir no conteúdo do plano. Não cabe ao juiz decidir contrariamente ao que foi deliberado pela Assembleia. Se os credores consideravam que o plano é viável para recuperar a empresa, os credores têm a palavra final sobre a viabilidade. Se eles concordaram com o conteúdo do plano, o juiz não pode interferir, e esse é o entendimento. Cabe ao juiz homologar o acordo de vontades. Porém,
E se as classes de credores, durante a Assembleia, rejeitarem o plano? Se as classes, por maioria, votarem contrariamente ao plano, se as 3 classes forem contrárias, rejeitando o plano, o que diz a lei? O juiz decretará a falência. Então, alguns autores até criticam essa consequência da lei, que é obrigar o juiz a decretar a falência, pressionando os credores eventualmente a aprovarem o plano, dizendo que eles negociam sob a pressão da falência. E a falência é sempre ruim, muitas vezes muito pior do que a recuperação. Então, há alguns autores que criticam, que dizem que a lei não deveria conter esse efeito imediato. Plano rejeitado igual a sentença de falência. O juiz deveria simplesmente extinguir o processo. Mas nós temos na nossa lei, se o devedor vai ao juiz, apresenta o plano é rejeitado pelos credores, o juiz decretará a falência. Se o juiz entender que o plano é viável, os credores falaram, o plano é inviável, o plano não resolverá o problema da crise da empresa e essa recuperação será pior para nós credores do que a falência. Não tem a falência é ruim, mas o plano é pior. Será que o juiz pode entender o contrário? O juiz pode examinar o processo e falar, não, o plano é bom, esse plano é viável, e os devedores, os credores estão agindo de forma incorreta, não aprovaram o plano. A Câmara entende que não. Não cabe ao juiz decidir contrariamente àquilo que foi deliberado pela Assembleia. Se os credores rejeitaram o plano, se as 3 classes foram contrárias à aprovação do plano, o juiz deverá decretar a falência. No entanto, há uma situação específica prevista na lei em que há uma possibilidade do juiz conceder a recuperação, mesmo com a rejeição do plano por uma das classes. Uma situação prevista no artigo 58, parágrafo 1º. Imaginemos, e é a situação prevista na lei, em que das 3 classes, 2 aprovam. Uma rejeita, mas nesta classe houve votos favoráveis de mais de 1/3 do total dos credores. E somados os votos favoráveis, diz a lei, nós encontramos um percentual superior a 50% do total dos créditos. Ou seja, sem olhar cada uma das classes individualmente, eu somo o voto de todo mundo que vota favoravelmente, sem olhar a classe, e concluo que eles têm a maioria do total dos créditos. Neste caso, o juiz poderá conceder a recuperação. O juiz pode superar o veto daquela classe que votou contrariamente. Mas qual a exigência prevista em lei para o juiz poder superar esse veto dessa classe? A lei diz o seguinte, é que não pode ter havido tratamento diferenciado entre os credores desta classe que rejeitou o plano. O devedor não pode ter oferecido para um determinado credor desta classe um percentual superior ao outro. Imaginemos que ele, para um determinado credor, ofereça 50% do que ele deve e para outro credor 25%. Para um ele promete pagamento à vista, para o outro em 10 anos. Neste caso, o juiz diz a lei, não pode conceder a recuperação. Ou seja, ele precisa verificar se naquela classe específica não houve tratamento desfavorável, desigual. Então, seria esse o único caso previsto em lei em que o juiz pode, mesmo havendo a rejeição por uma das classes de credores, conceder a recuperação. Essa foi a única válvula de escape prevista em lei expressamente. A lei procura retirar do juiz essa possibilidade de examinar a viabilidade do plano. Quem examina a viabilidade são os credores. O juiz é considerado, pela maioria da doutrina, o guardião da legalidade.
Portanto, ele examina se a apresentação do plano se adequou à lei, se foram cumpridos os requisitos legais, mas não o conteúdo econômico e financeiro do plano. Parte da doutrina diz o seguinte: o juiz não tem formação técnica em economia e em finanças. Ele não suportará os prejuízos do plano não aprovado. São os credores que podem obter os conhecimentos necessários para aprovar o plano. São os credores que têm que conhecer aquele devedor. Eles que gastem o dinheiro e lhe procurem apresentar um plano contrário àquele apresentado pelo devedor que seja mais viável, se for o caso. E são eles que sofrem os prejuízos da quebra. Portanto, os credores é que devem decidir. Outros autores dizem o seguinte: muito bem, o juiz também não tem competência técnica para decidir questões médicas, para decidir questões de construção, mas acaba sendo obrigado a decidir. E se vale de peritos, se vale de técnicos. Por que não poderia o juiz, num processo de recuperação, baseado em laudos técnicos, de profissionais imparciais, não contratados pelos credores e pelo devedor, se basear nesses instrumentos técnicos, nesses pareceres, para concluir que o plano é viável e superar o veto das três classes? Né? Então, é um argumento interessante. A lei não abriu essa possibilidade para o juiz, mas me parece que será necessário construir uma solução nesse sentido no futuro. Né? Os doutrinadores vão ter que encontrar um parâmetro para que o juiz possa eventualmente examinar essa decisão dos credores. A colega nossa, a Renata, que era juíza aqui de falência, a doutora Renata Lima Mota Maciel, ela apreciou um caso, se não me engano, da Vale do Norte, em que ela examinou a deliberação dos credores quanto ao conteúdo do voto de um determinado credor. Então ela disse: olha, eu não estou rejeitando a deliberação dos credores, eu estou examinando se o voto dado por esse credor especificamente foi abusivo ou não. E naquela ocasião ela concluiu que o credor não votou com o interesse de credor, de receber o valor do seu crédito. Era um credor concorrente, ele teria interesse de quebrar a empresa, porque concorriam, atuavam no mesmo ramo. Enfim, é um caso polêmico. Depois houve uma decisão contrária no tribunal, mas o tribunal acabou aprovando o plano por uma outra fundamentação. Mas ainda não há uma definição. Qual o parâmetro que permitirá ao juiz superar o veto dos credores? Quando é que o juiz pode examinar o plano e dizer que ele pode ser aprovado a respeito da votação dos credores contrariamente? Hoje não há na lei esse parâmetro. Alguns autores dizem que os artigos 47 e 75, que são os artigos principais da lei, que contêm os princípios da lei, permitiriam ao juiz fazer o seguinte raciocínio: a recuperação ela é destinada a evitar a falência. A recuperação ela destina-se a preservar a empresa. A falência é a perda do valor dos ativos, é o fim da empresa. Então a falência necessariamente será pior do que a recuperação, é evidente. E como é que o juiz então poderia fazer no caso concreto diante dessa constatação evidente? Que a recuperação ela deve ser buscada porque ela é melhor do que a falência. A falência é pior do que a recuperação. Alguns autores sustentam que o juiz poderia solicitar esclarecimentos para que ficasse demonstrado que, sendo a situação do credor pior na falência do que se aprovado o plano, ele poderia deferir a recuperação. Se ficasse demonstrado que o plano é de tal modo bem concatenado que ele permitirá aos credores receber mais do que no caso de liquidação e falência, o juiz poderia conceder a recuperação. Mas ele só vai fazer isso se ele tiver elementos técnicos, se ele puder ter um profissional que o auxilie. Aliás, essa até é uma ideia
já se pensou muitas vezes, da necessidade de se ter um corpo técnico nas varas de falência e recuperação. Não é? Porque há corpo técnico para auxílio nas varas de infância e juventude, para auxiliar os juízes, assistentes sociais, psicólogos, e talvez fosse necessário se pensar nisso também nas varas de falência e recuperação. Isso permitirá que o juiz possa até examinar o conteúdo de um plano, não tendo que se fiar nas informações exclusivamente dadas pelo profissional contratado pelo devedor ou pelos credores. Muito bem. Então, a recuperação, se por acaso o plano vier a ser aprovado, o juiz concederá a recuperação e nós ingressaremos na terceira fase do processo. Terceira fase do processo, que é a fase do cumprimento do plano. Primeira fase, o devedor simplesmente provou os requisitos legais e o juiz deferiu o processamento. A segunda fase, mais importante, convocada a assembleia, os credores aprovaram o plano e o juiz deferiu a concessão da recuperação. E chega o momento culminante, o momento de cumprimento do plano. Tá? O que diz a lei em matéria de cumprimento do plano? A lei diz o seguinte, a ideia é de pressa, de tempo. O plano deve ser cumprido em 2 anos. Ao final do prazo de 2 anos, o juiz profere uma sentença de encerramento da recuperação. Ponto final. Acaba o processo. Tá? Acontece que, ao longo do período de cumprimento, às vezes é necessária a correção de algum rumo, de refazer algum acordo com os credores, porque o devedor verifica a incapacidade de cumprir aquilo que foi acordado inicialmente. Pode ou não pode refazer o plano? Pode ou não pode superar o prazo de 2 anos? A Câmara tem entendimento contrário, ela tem sido muito rigorosa nesse ponto. Ela tem entendido que aquilo que foi objeto de acordo inicialmente, aquilo que é contrato, não poderia ser modificado. Aquele credor que obteve aquele acordo, que tem agora a sua obrigação determinada pelo conteúdo do plano, não pode ficar sujeito a uma renegociação. E tem entendido que não cabe superar o prazo de 2 anos. Terminado o prazo de 2 anos, tem que haver a sentença de encerramento. É claro que o devedor terá dívidas ainda a serem liquidadas. Os planos não têm 2 anos. Os planos são feitos para décadas, muitas vezes. Mas ele vai cumprir as obrigações fora do processo. Ele já cumpriu aquilo que ele tinha prometido nos 2 anos, o juiz encerra o processo muito bem. Mas, nesta fase de cumprimento, a Câmara tem sido rigorosa na interpretação da lei. Não são cabíveis modificações no conteúdo do plano, a menos que aprovadas individualmente pelo credor. Não se pode ultrapassar o prazo de 2 anos. Então, assim tem sido decidido pela Câmara Especial do Tribunal de Justiça as questões relativas à recuperação. Então, são esses basicamente os temas que eu tinha para falar a respeito da recuperação e as súmulas que o Tribunal editou. Vocês notaram que das súmulas a respeito de recuperação, 4 delas envolvendo os credores excluídos, as garantias fiduciárias, né? É a tônica da nossa atuação. Né? A atividade bancária acaba tomando muito do nosso tempo. Talvez eles tenham sido incluídos aí na segunda-feira como um dos maiores litigantes, né? Entre os maiores litigantes. Muito bem. E com relação à falência, o que nós poderíamos falar a respeito da orientação da Câmara a respeito da falência? A primeira súmula interessante a respeito de falência, a súmula 44 que o Tribunal editou, que diz o seguinte, que
a pluralidade de credores não é pressuposto da falência. Portanto, não posso ficar me valendo daquela definição de que falência é processo de execução coletiva contra o empresário insolvente, porque o tribunal entende que se tiver um único credor habilitado no processo de falência, não há problema algum. Para o tribunal, a caracterização da falência independe da pluralidade de credores. A falência será decretada se estiverem presentes os pressupostos que são um empresário numa situação de falência e a sentença judicial. Aí instaura-se a execução. Mas pluralidade de credores, disse o tribunal na súmula 44, não é pressuposto da falência. O que mais que disse o tribunal? Com o objetivo de repelir algumas pretensões que empresários, não empresários, pessoas que exercem atividade rural procuraram obter. O Código Civil, ele distinguiu os agentes econômicos em empresários e em agentes econômicos civis. E disse o seguinte: olha, quem exerce atividade econômica rural não é empresário, a menos que se inscreva na junta comercial. Quem não é empresário não tem direito à recuperação, nem está sujeito à falência. Então, não pode um agente econômico civil, como aquela pessoa que exerce atividade rural não inscrita na junta, ter a falência decretada. Como também não pode pedir recuperação. O que mais que o tribunal diz? Que a chamada sociedade simples, que é um nome copiado do direito italiano, que veio substituir a sociedade civil, até então denominada no Código Civil de 16, a sociedade simples também não se sujeitam à falência. A sociedade simples é não empresária. As sociedades dos profissionais liberais, dos profissionais intelectuais. O tribunal chegou até a apreciar o caso do pedido de falência de uma Santa Casa de Misericórdia. Ela não exerce atividade empresarial, não pode ser decretada a falência. Então, o tribunal, na súmula 49, diz: não cabe a aplicação da lei à sociedade simples. Propriamente no processo de falência. Nós sabemos que a maioria dos pedidos de falência vem amparados na alegação de impontualidade do devedor. O sistema brasileiro de caracterização da falência é muito criticado pela doutrina, mas é o nosso sistema, ele está baseado no fato objetivo, impontualidade. Presume-se falido, presume-se insolvente o devedor empresário que não paga uma obrigação constante de título executivo que tenha valor superior a 40 salários mínimos, se esse título estiver protestado e não houver relevante razão de direito para a inadimplência. Porém, a doutrina e também, claro, os advogados dos devedores criaram uma série de restrições a esse sistema e procuraram tentar flexibilizá-lo, dizendo: olha, não basta impontualidade, é preciso ficar demonstrada a insolvência. A Câmara falou e sumulou esse entendimento. Súmula 43. No pedido de falência fundado na impontualidade, basta a prova da impontualidade, não sendo exigível a demonstração da insolvência do devedor. Então isso já está pacificado, não há nenhuma necessidade de se aprofundar no exame da situação financeira e econômica do devedor. Outro ponto muito
discutido na jurisprudência é a questão da prova da impontualidade. A lei exige uma prova única da impontualidade do devedor, é o protesto. Então, não adianta apenas o vencimento da obrigação, é preciso apresentar o título ao tabelião, o tabelião intimar o devedor, e só depois o devedor não pagar o título com a prova de que foi procurado o devedor, com aquele documento expedido pelo tabelião, é que se faz a prova da impontualidade. As discussões sobre o protesto giram em torno, em primeiro lugar, do chamado protesto especial para fins falimentares. Porque a lei usa essa expressão, protesto para fins falimentares. Porém, nós sabemos que os títulos de crédito em geral, notas promissórias, cheques, duplicatas, elas são sujeitas a protesto, o chamado protesto cambial, o protesto comum. Se por acaso o credor já protestou um título de crédito, será que é preciso ele protestar novamente para fins falimentares? Negativo. Então, a súmula 41 é clara nesse sentido. Se o credor já fez o protesto comum, já apresentou o título e obteve aquele documento do tabelião comprovando que o título não foi pago, é desnecessário o protesto especial para fins falimentares. Mas e se ele quiser protestar uma sentença transitada em julgado? E é necessário o protesto realmente. O protesto é indispensável para o pedido de falência fundado no artigo 94.1. Ele precisa fazer o protesto da sentença? Precisa. Como é que se tem denominado esse protesto? Um protesto para fins falimentares. Ele vai declarar ao tabelião que é um protesto para fins falimentares. É um protesto que ele busca para comprovar a impontualidade e requerer o pedido de falência. E aí há o seguinte problema. Onde deve ser feito o protesto para fins falimentares? Isso é um protesto de sentença transitada em julgado. Qual tabelião? Enfim, ele pode protestar em qualquer local, em qualquer praça. Então, a jurisprudência, ela tem se orientado no seguinte sentido. Se trata de um pedido de protesto para fins falimentares, de uma sentença transitada em julgado, por exemplo, o protesto deve ser tirado no local do principal estabelecimento do devedor, que é o que define a competência para o processamento da falência, nos termos do artigo 3º da lei. Então, se é competente o juízo do local do principal estabelecimento do devedor para decretar a falência, o protesto do título para fins de requerimento de falência também deve ser feito naquela circunscrição. Então, a sede, o estabelecimento principal é em Itu, onde deve ser feito o protesto especial para fins falimentares, junto ao tabelião de protesto de Itu. Há casos em que se anulou o protesto para fins falimentares porque feito fora da circunscrição onde estava o principal estabelecimento do devedor. Outro problema relativo ao protesto. Posso intimar do protesto qualquer pessoa? Sim, desde que esteja no estabelecimento do devedor. Se estiver a pessoa no estabelecimento do devedor, eu posso fazer a intimação nesta pessoa. Por quê? Porque presume-se que é alguém preposto, algum preposto do devedor, alguém que está no local em nome do devedor. Mas o que é necessário? A identificação dessa pessoa. É preciso pelo menos identificar a pessoa que recebeu essa intimação. Isso está na súmula 52 do Tribunal de Justiça e repete a súmula 361 do STJ.
e que deu ensejo a inúmeros pedidos de falência anulados, porque faltava esse requisito da identificação da pessoa que recebeu a intimação para fins do processo. Muito bem. O outro caso de pedido de falência, não, faltou dizer um ponto importante sobre a impontualidade. Muitos devedores alegam: por que ele está requerendo a minha falência se eu não estou insolvente? Ele poderia me executar. A Câmara pacificou o entendimento. O fato de ter a ação de execução à disposição não impede o ajuizamento do pedido de falência. É uma opção para o credor. Opção para o credor. Súmula 42 do Tribunal. É claro que se houver má-fé, se ficar comprovado o dolo, o juiz poderá até condenar o autor do pedido em caso de improcedência do pedido. A lei é clara nesse sentido. Mas o simples ajuizamento da ação do pedido de falência, em detrimento da opção de execução, não é considerado pela Câmara como procedimento abusivo ou ilícito. Outro aspecto importante é que nós sabemos que o distribuidor acaba informando depois aos cadastros, aos bancos de dados de inadimplentes, a existência da ação de falência, ou mesmo o pedido de recuperação. E a Câmara acabou enfrentando os pedidos de indenização, porque não teria sido previamente informado o devedor a respeito da inscrição do pedido de falência no banco de dados, do Serasa e do SPC. Então a Câmara entende que não é abusiva essa inscrição, que não configura ato ilícito a inscrição da existência da ação de falência nesses bancos de dados. Acredito eu que eles concluíram que sequer é necessária a prévia informação ao devedor. O simples fato da informação ser pública, de estar no distribuidor, já permite que ela conste dos bancos de dados mantidos pelo Serasa e pelo SPC. Outros pedidos de falência, como vocês sabem, são baseados naquela famosa tríplice omissão do devedor, a execução frustrada, do artigo 94, inciso 2 da lei. Quais são os entendimentos da Câmara a respeito do artigo 94, inciso 2? É irrelevante o valor da obrigação. Se no 94.1 eu só posso pedir falência quando a dívida supera 40 salários mínimos, nos termos do 94.2, independe de valor o pedido de falência. Pode ser uma execução de R$10 mil, se não tiver havido depósito, nomeação de bens a penhora ou pagamento, cabe o pedido de falência com base no artigo 94.2. E essa ação de execução, qual é o destino dela? Essa ação de execução, onde se reconheceu a tríplice omissão do executado, deve ficar suspensa. Essa é a orientação dada pela Câmara. Suspende-se a execução, extrai-se uma certidão e utiliza-se a certidão para comprovar a tríplice omissão que instruirá o pedido de falência. Precisa protestar essa certidão? Não, não é necessário protesto, não é necessária qualquer comprovação que não seja a da tríplice omissão. Artigo 94.2 não exige o protesto. A súmula 50 do Tribunal de Justiça é nesse sentido. Então, basta a tríplice omissão. Então, nessa primeira fase do processo falimentar, esses são os entendimentos da Câmara. A fase inicial da ação pré-falimentar, a ação que vai culminar com a sentença de extinção do processo, de elisão do pedido ou de sentença de falência. Vamos tratar agora da segunda fase, não é? Da segunda fase do processo de falência.
que é a fase da liquidação do ativo, do pagamento do passivo, enfim, da execução propriamente dita. Então, a Câmara tem aplicado os dispositivos legais que tratam da venda imediata dos bens dos credores, do devedor, melhor dizendo. A Câmara admite, nos termos da lei, a venda imediata dos bens do devedor. Esse é um dos objetivos da lei. A lei ela procura realizar o ativo de forma rápida. O artigo 75 é claro. O objetivo da lei é a utilização produtiva dos bens do falido. Por isso, a venda rápida após a arrecadação, permitindo que terceiros façam a utilização produtiva desses bens. Certo? Outro ponto importante: essa venda deve ser feita, em primeiro lugar, por meio da venda da empresa em bloco. A venda da empresa é a prioridade da lei, porque ela permite a obtenção de maior valor para os ativos. Quanto maior a obtenção de valor para os ativos do falido, melhor para os interesses dos credores. Eles vão conseguir uma maior condição de pagamento dos seus créditos. Infelizmente, isso muitas vezes não é possível. A Câmara tem mantido aquela previsão legal da inexistência de sucessão nessa venda. O tema já foi até objeto de discussão no Supremo. Quem adquire um bem do falido no processo de falência não se torna sucessor do falido, não responde pelas dívidas trabalhistas, previdenciárias ou tributárias. E esse entendimento a Câmara também manteve em relação às dívidas da empresa em recuperação. Nós temos o artigo 60, parágrafo único da lei. O mais importante do que essa inexistência de sucessão na falência é a inexistência da sucessão na recuperação. A inexistência da sucessão na recuperação viabiliza a aquisição de ativos por parte de terceiros, pagando o valor de mercado e, com isso, permitindo que se obtenham maiores recursos para pagamento dos credores. Saindo aqui do entendimento da nossa Câmara, mas há uma decisão do Supremo, na ação direta de inconstitucionalidade 39342 do ministro Ricardo Lewandowski. Nesse caso, foi reconhecida a inexistência da sucessão, melhor dizendo, foi reconhecida a constitucionalidade do dispositivo legal, a inexistência da sucessão, porque os credores trabalhistas eles procuraram concluir, sustentar a inconstitucionalidade desse artigo. O outro ponto importante é que o Supremo reconheceu que quem é competente para dizer se há ou não sucessão é o juiz da recuperação. Porque os juízes de falência e recuperação sabem dos conflitos de competência com os juízes do trabalho. O Superior Tribunal de Justiça está repleto de casos de conflitos de competência. Um dos maiores problemas enfrentados exatamente diz respeito a esse caso. O juiz do trabalho reconhece a sucessão, reconhece que o arrematante do bem é responsável pelas dívidas trabalhistas, mas a arrematação foi feita no processo de recuperação. O edital da venda dos bens previa a inexistência de sucessão. O arrematante confiou naquelas informações. Quem deve decidir se há ou não sucessão? É o juízo da recuperação. E o Supremo Tribunal Federal reconheceu essa competência do juízo da recuperação. Então, como os senhores viram, são vários os temas que foram tratados pela nossa Câmara de Recuperação e Falências. Das 25 súmulas,
praticamente 9 foram relacionadas à recuperação e o restante diz respeito à falência. E realmente é muito maior que nós temos de falências e de recuperação, embora os temas mais palpitantes sejam os da recuperação. É isso que eu tinha para falar para os senhores, eu fico à disposição para perguntas ou para qualquer comentário. Muito obrigado. O Paulo, realmente foi uma satisfação ouvi-lo, especialmente porque com suas observações nós conseguimos identificar a importância da jurisprudência do TJ, especialmente da Câmara Especializada, que conseguiu não só dar cabo ao volume excessivo de trabalho devido à sua própria estatística, superando a 90% dos julgamentos, como também foi muito firme nos seus entendimentos, enfim, trouxe para nós uma segurança, e isso gera não só para o judiciário essa autoestima que acaba sendo levantada, mas um norte para ser seguido pelos jurisdicionados e pelos profissionais que são especializados na matéria. O tribunal foi muito firme no sentido de, segundo as suas observações, de valorizar a aplicação da lei, o espírito da própria lei, da lei de 2005. Então, agradecemos muito a sua participação, tema atual, tenho certeza que vários servidores que atuam em setores que lidam com falência, não só dos cartórios, dos ofícios de justiça da primeira e da segunda varas de falência, receber juízes, enfim, e outros servidores que atuam na área. Dando sequência à nossa programação, eu abro para as perguntas, lembrando que, além do presencial, nós temos também 148 inscritos, aula de videoconferência no 17º andar. Então, aqueles que tiverem interesse, que quiserem perguntar para o Dr. Paulo, fiquem à vontade. Nome e posto de trabalho, e abrindo aí para os interessados. Meu nome é Eliette Gomes, eu sou do Fórum de Barueri e eu gostaria de saber se a recuperação de alguma pode ser feita de forma extrajudicial. Você poderia repetir a recuperação? Pode ser feita de forma extrajudicial e sendo levada à esfera judicial posteriormente. Pode. A lei prevê a recuperação extrajudicial como uma das 3 modalidades. É uma forma simplificada, porque evita que a discussão seja feita em juízo, na Assembleia Geral de Credores. O devedor e os credores formulam um acordo extrajudicialmente, fazem um acordo, assinam esse acordo, levam esse acordo pedindo uma homologação para o juiz. É uma forma simplificada, racional e evita os custos de uma Assembleia Geral de Credores. A lei tem a previsão para essa modalidade nos artigos 161 a 167. E a vantagem é que, na lei revogada, você negociar com os devedores era considerado ato de falência. Você corria o risco de quebra se você se expusesse a essa negociação. Agora, pelo menos, isso merece uma proteção. Não é possível sim. Desculpa, só complementando a pergunta, sendo feita de forma extrajudicial, nunca será homologada se for posterior a 2 anos. Também, o prazo de 2 anos, ou não, sendo extrajudicial, pode ser estendido esse prazo para um maior tempo. Pode. A recuperação extrajudicial é um acordo privado entre o devedor e seus credores. O juiz homologa e encerra o processo. E aquele acordo deve ser cumprido extrajudicialmente. Então, não há problema algum. Bom dia. Meu nome é Marcos, sou do 5º ofício civil da Parte de Mauá. Decretada a falência de uma empresa, a sentença se estende a outras empresas constituídas no mesmo ramo de comércio e com os mesmos sócios?
poderia repetir? Se estende a outras empresas constituídas pelos mesmos sócios e o mesmo ramo de comércio. Veja, esse tema que o senhor trata agora diz respeito à possibilidade do juiz estender estender o decreto de falência no mesmo processo a outras sociedades que têm os mesmos sócios e a mesma atividade. Isso é possível, há decisões do nosso tribunal nesse sentido, há decisões do Superior Tribunal de Justiça, mas o que tem sido reconhecido como necessário é que estejam presentes os requisitos da desconsideração da personalidade jurídica, ou a confusão patrimonial, ou a fraude contra os credores, e também a observância do direito ao contraditório. Porque esse é um ponto importante. Você decretar essa falência, estendendo os efeitos de uma falência a uma outra sociedade, isso exige que seja observado o direito ao contraditório. Eu já verifiquei casos em que houve anulação de decisões de extensão de efeitos de falência porque não se respeitou esse direito à defesa e ao contraditório. Mas é possível sim, com base na confusão patrimonial, o senhor bem mencionou essas situações, são visíveis ali, os mesmos sócios constituíram uma outra sociedade, atuando no mesmo ramo, provavelmente deslocando a clientela para essa outra sociedade, esvaziando patrimonialmente a outra. Eu acho que é um caso exemplar para desconsideração ou para a extensão dos efeitos de falência. Bom dia, meu nome é Maria, vim do Cinturão Central, chefe de sessão ordinária. Eu tenho uma pergunta a respeito do prazo para fase de recuperação. O senhor disse que para apresentar o plano tem um prazo de 60 dias. Que todavia o devedor pode pedir desistência do prazo. Quando ele pede desistência, há suspensão do prazo e quanto tempo é essa suspensão? A sua pergunta é se havendo pedido de desistência? Isso, de desistência. Deve haver a convocação da Assembleia Geral de Credores para a manifestação. Enquanto não houver a manifestação da Assembleia Geral de Credores, o processo deve permanecer suspenso. Por mais de 180 dias ou pelo menos? Não, esse prazo é improrrogável. Aí eu acho que deve ser observado exatamente como a Câmara tem entendido. Prorrogar esse prazo porque o devedor não consegue convocar a Assembleia para homologar a desistência, aí ele tem conseguir de forma transversa o que a lei não quer. Então, 180 dias, por força da lei, do entendimento da nossa jurisprudência, deve ser observado. Ultrapassado esse prazo, não conseguiu aprovar o plano, infelizmente está sujeito ao prosseguimento das ações e execuções dos credores. Não há como evitar esse efeito. Eu acho que essa é a solução. Bom dia, meu nome é Nelly, sou do Colégio Universal. Doutora, eu tenho uma pergunta seguinte. O senhor falou que o plano deve ser cumprido em 2 anos e o juiz profere uma sentença de encerramento. O devedor pode pedir novamente a recuperação judicial e depois de quanto tempo ele pode indefinidamente ficar pedindo e o senhor encerrando? Como é que fica? Bom, a lei é rigorosa quanto a essa possibilidade de verificar a todo tempo formulando novos pedidos de recuperação. Então ela estabelece prazos que ele deve observar. Esses prazos estão no artigo 48. Se ele obteve uma recuperação, ele só pode pedir outra depois de 5 anos. Então ele não pode a todo tempo ficar repetindo os pedidos de recuperação. Ele deve conseguir uma recuperação e aguardar no mínimo 5 anos para um outro pedido. A lei quer exatamente evitar essa panaceia que seria a toda hora o devedor indo ao juízo pedir recuperação. Com relação ao prazo máximo das habilitações de crédito retardatárias, o que o tribunal entende? Prazo de habilitação retardatária? Sim, sim. Se há um prazo máximo? Se existe prazo máximo. Eu desconheço decisão a respeito do prazo máximo. O que há é aquela previsão de que não havendo habilitação no prazo legal,
eles se sujeitam àquelas consequências. A perda do direito à correção monetária, a perda de eventual pagamento de juros, de eventuais rampeios. Mas quanto à impossibilidade de se habilitar retardatariamente, eu desconheço decisão. E até a doutrina critica isso. Enquanto se puder a qualquer tempo se habilitar, como a lei permite hoje, isso acaba se tornando um transtorno, não é? Porque você sempre tem a possibilidade de aparecer um credor se habilitando e criando mais um problema no processo. Você fala na operação, depois que é definida, ele está naquele período de 2 anos e por algum problema ele não consegue completar alguma coisa. O vereador ele pede, ele comunica, ele está na assembleia. Olha, essa questão do descumprimento do plano no prazo de 2 anos, se for seguir exatamente o que diz a lei, é causa de falência. Portanto, se eles não cumprem um dos pontos do acordo com um dos credores, ele está sujeito à decretação da quebra. A lei é muito rigorosa nessa questão. E o próprio credor entra no processo comunicando um novo acordo. O próprio credor pode noticiar nos autos, ou o administrador judicial também pode. Eu acho que não há problema algum em que o administrador noticie-se nos autos a existência do descumprimento do acordo. Eu acho que não se deve decretar imediatamente. Pelo menos se observar o direito de defesa e contraditório, para que o devedor mostre, olha, eu paguei, ou foi cumprido dessa forma, houve uma novação, ele me deu um outro prazo adicional. Eu acho que não é caso de decretação de plano. Eu preciso observar o direito ao contraditório, pelo menos. O juiz universal da falência desapareceu? Juiz universal da falência continua. Tem previsão na lei. O que se discute é se tem o juiz universal da recuperação. Porque o da falência continua sendo universal, ou seja, ele atrai todos os credores têm que se habilitar, os pagamentos são feitos no juízo da falência. Se por acaso um juiz trabalhista prosseguir com a execução indevidamente, o produto da venda deve ser revertido para o juízo da falência, porque juízo universal sem concentração dos atos no juízo não é universal. Se o juiz vara de trabalho pode fazer aquilo que ele entende, prosseguir com as execuções, ele frustra a finalidade do processo de falência. Acaba com a razão do processo de falência. O que se discute é se há universalidade para o juízo da recuperação. E a Câmara tem entendido que não há. Não há esse juízo universal na recuperação. Portanto, na recuperação também é uma exceção. As ações se correm em outras varas. Sim, as ações podem prosseguir nos respectivos juízos. Não há essa atração do juízo, não há essa atração das ações contra o devedor ao juízo da recuperação. Mas podem prosseguir depois de ultrapassar aqueles 180 dias de suspensão, caso não aprovado o plano. Uma pergunta 17? Não. Bom dia, pessoal. Meu nome é Renata, trabalho aqui na Caseira de Municim. Eu estava falando que a Câmara vislumbra no primeiro momento a venda dos bens do devedor para satisfação dos credores. Eu pergunto como ficaria, por exemplo, com relação a empresas que lidam com bens tangíveis. Como ficaria, por exemplo, em relação a FIIs de investimento, corretoras de investimento, em que os credores se habilitam com credores da massa falida, e possibilidade, então, futura de virem a receber, como fica isso nesses casos?
são sociedades que não têm bens tangíveis, que são titulares de marcas, de direitos, que não têm... Eles ficam com o dinheiro das pessoas, digamos, né? Nesses casos. Bom, quanto à possibilidade de decretação de falência, eu acho que não há dúvida, embora o artigo 2º da lei ele tenha uma redação dúbia. O artigo 2º ele exclui algumas atividades da possibilidade de decretação de falência. Ele fala, olha, a instituição financeira não está sujeita a esta lei, seguradora também não. Mas não é uma exclusão absoluta. Por quê? Porque a lei que trata da liquidação extrajudicial de bancos tem uma regra específica dizendo em que situações uma instituição financeira liquidada pode estar sujeita à falência. Então, o primeiro ponto é esse. Algumas sociedades financeiras que exercem uma atividade de intermediação financeira, elas estão sim sujeitas à falência. Não diretamente a pedido do credor. O credor não pode vir diretamente ao Poder Judiciário pedir a falência. Por intervenção, por exemplo, do Banco Central. Isso. O liquidante nomeado pelo Banco Central seria a pessoa autorizada por lei a fazer o pedido de falência. Tá? Agora, quanto à venda dos bens, não sei se era essa a sua pergunta, dos intangíveis. Seria mais ou menos isso, com relação, por exemplo, esse processo todo é muito longo? Com certeza. Aqui no Fórum João Mendes há casos em que nós temos processos de vários anos. Mas há um caso interessante do Banco Lavra. Eu não conheço detalhes, mas não sei nem se tem algum colega que conheça detalhes, mas eles conseguiram fazer um acordo, depois de 10 anos talvez, e vão fazer o pagamento de todos os credores. Não é? 40ª sigla, diz o Dr. Gilson aqui. Então, muitas vezes é necessário construir essas soluções negociáveis, mesmo no processo de falência, para tentar viabilizar o pagamento. Né? Eu trabalhei no caso do processo da Boi Gordo. Na época estavam sendo avaliadas as fazendas, só que entrou em vigor a lei que exige o georreferenciamento dos imóveis rurais. Se você não fizer o georreferenciamento, você não pode registrar a compra e venda de um imóvel rural. Então, mesmo depois da avaliação, a massa ainda teve que gastar dinheiro agora para georreferenciar os imóveis, para depois colocá-los à venda. É ou não é, Zezé? Você pode comprovar o que aconteceu. Então, são dificuldades que aparecem nesses processos e que acabam levando tempo até o pagamento. Né? Obrigada. Complementar, queria ouvir do Dr. Paulo, até porque sempre acompanhou esse caso, e, na verdade, os servidores reclamam muito, aqueles que atuam em sessões de falência, em relação aos pagamentos parciais. Então, temos 4.000 credores, houve liquidação parcial dos bens, já temos o quadro geral de credores, só que a Serventia tem que fazer 4.000, 5.000, 10.000, 100.000 mandados de levantamento, sendo que esses mandados serão parciais, considerando que daqui a pouco teremos mais créditos e mais mandados e mais atividade, o que acaba, de algum modo, prejudicando o funcionamento do cartório, e o credor que tem a possibilidade de receber 30%, 20%, 10%, 40% naquele momento, fica privado desse recebimento. Qual é a orientação do tribunal, se o senhor puder explanar, da Corregedoria, a respeito dessa flexibilização, como agilizar, eventualmente, para esses casos que envolvem levantamento de quantias envolvendo aí centenas, milhares de credores? Esse é um ponto importante. Na época em que eu estive na Corregedoria, nós acabamos visitando várias unidades e constatamos essa dificuldade, falências com milhares de credores, com valores expressivos depositados, os credores aguardando o pagamento e a dificuldade enorme dos cartórios em viabilizar esses pagamentos parciais. Por quê? Porque são necessários esses atos de pagamento, expedição de guia, o credor retira a guia, vai até o banco. A nossa ideia, naquela época nós conversamos com o Dr. Gilson, que tem sob sua direção um processo de falência com essas características.
a ideia era se promover o pagamento diretamente em conta do credor, sem necessidade de expedição de guia, sem necessidade de sobrecarga do cartório. Então, nós acabamos mantendo contato com o Banco do Brasil, espero que isso tenha prosseguido, tenha continuado essa tentativa de negociação com o Banco do Brasil, para implementar esse meio de pagamento direto em conta do credor. O credor informaria o número da sua conta no ato da habilitação para que eventuais pagamentos fossem feitos diretamente nessa conta, impedindo, pelo menos evitando a necessidade da expedição de guias. Isso, o cartório autorizado pelo juiz faria a emissão apenas de uma relação desses credores com autorização para a transferência desses valores, não havendo a necessidade da expedição de milhares de mandatos de A nossa ideia é exatamente essa, a relação única com o nome de todos os credores, respectivos valores, respectivas contas, sendo informada ao banco, o banco procedendo ao pagamento diretamente aos credores. Para essas situações, o óbice que nós identificamos foi exatamente o óbice daqueles credores que não apareceram ou que não indicaram suas contas. E nessas tratativas com o Banco do Brasil, uma possibilidade seria o Banco do Brasil abrir uma caderneta de poupança e aí o indivíduo, ele chegando para receber o seu recurso, ele só seria transferido para uma agência do Banco do Brasil para fazer o levantamento, já que o dinheiro ficaria à disposição em seu nome. Ao invés de se depositar uma conta já indicada por ele, uma conta geral, mas com a possibilidade de Outro ponto importante é que nas recuperações não se deve permitir depósito judicial em favor dos credores. O meio de pagamento não é esse. O devedor deve pagar diretamente aos credores. Não precisa depositar o valor devido a cada um dos credores, porque isso vai gerar a entrada do cartório, necessidade de expedição de guia de levantamento. Quantos pagamentos serão feitos na recuperação? Então, os pagamentos devem ser feitos diretamente, em relação diretamente entre devedor e credores. Carlos, 23º Silva. No cartório, a vida titular tem uma determinação, uma aparência grande, muitos credores e pequeno valor. Indústria de certificação. Continuou com o Banco do Brasil, por ofício, abriu-se conta individualizada para cada credor que não controlou aquele prazo e manteve conta vinculada ao juízo para que ele não perdesse a liberação. Um ofício só, foram 380 guias distribuídas por um ofício e independente da identificação de cada um. O que passou como o grupo de credores comprou os advogados concordaram de não passar preso. Uma conta rapidamente, bem do cartório, bem do medida inteligente, racional, tem que ser elogiada, realmente. Marco Jack Central deveria. Doutor Paulo, agora que eu me encorajei para uma pergunta de interesse mais público, eu vou sair com duas, uma também mais de curiosidade particular. Então, de trás para frente, de curiosidade particular, o senhor tem um balanço quanto aí à recuperação? Se de fato quantas empresas têm se valido, enfim. No momento atual, eu não tenho essas informações, mas eu já cheguei a ver dados a respeito dessa procura das empresas pelo Instituto da Recuperação. A Fundação Getúlio Vargas acompanha, coleta esses dados aqui. A Faculdade de Direito da USP também pretende coletar esses dados. É muito importante essa pesquisa empírica, essa coleta de dados, até para a reformulação da lei, até para saber se esses prazos da lei, se eles são viáveis, se eles têm sido cumpridos.
se isso não tem sido uma dificuldade operacional. Então, eu não tenho um momento para passar esses dados, mas sei que tem sido feito o levantamento, o acompanhamento, por exemplo, pela Fundação Getúlio Vargas e pela Faculdade de Direito da USP. Mas funcionou a recuperação. O resultado do balanço é positivo. Sem o Instituto da Recuperação, diante da crise de 2008, muitas empresas teriam ido à falência diretamente. Perfeito. E agora, realmente, a pergunta que me encorajou por se tratar mais de interesse público. Como eu venho do juizado da Vergueiro, algo que ainda para a gente é bem recorrente. É possível o senhor tecer comentários a respeito aí do recente caso da Imbra? Olha, eu não conheço em detalhes o caso da Imbra. O que eu me lembro é que houve um pedido de autofalência. A própria Imbra se dirigiu ao Poder Judiciário, que é possível, e pediu a sua falência. Na época, o juiz da primeira vara, se não me engano, o Dr. Caio, ele negou o pedido de falência, ele não decretou a autofalência. E essas são as informações que eu tenho a respeito do caso. Não sei se houve recurso, né? A diretora está presente e pode dar maiores informações. Bom, ela informa que houve um outro pedido de credor, por parte de credor. Repetiram a autofalência. Pedido porque, primeiro de início, faltou uma Assembleia Geral que autorizasse o pedido de autofalência, por ser uma SA. E depois eles subiram essa falha e entraram com um novo pedido de autofalência no dia 6 de abril, no mesmo sistema que decretado. Pronto, está resolvido o problema do juizado, foi decretada a falência. Agora, o desespero dela é decretado, para o seu alívio também. Havendo mais perguntas, nós encerramos essa primeira parte. Vamos fazer o sorteio do livro do professor Paulo Furtado de Oliveira Filho. Lembrando que é um livro de direito empresarial, coleção de concursos jurídicos, edição de 2010. Sorteio eletrônico, vamos ao sorteio. Lucas Rodrigues dos Santos. Foi embora. Perdeu. Vamos lá. Selma Akaki. 17. Não, ótimo. Para todos aqui, isso é uma boa notícia. Então vamos lá. Nelly Regina Luiz Falcão. 17. Parabéns. Nós encerramos a aula de hoje, lembrando que na semana que vem, dia 13 de maio, teremos mais uma sessão. Quem fará uso da palavra, quem irá dar a aula da desembargadora aqui do Tribunal de Justiça, professora Rosa Maria de Andrade Neri, professora de Direito Civil, todos conhecem vários livros publicados, e o tema da atividade jurisdicional no sistema semiaberto de normas do Código Civil, da fé objetiva e função social do contrato. Tenham todos um bom final de semana. Até a semana que vem, se Deus quiser.